quinta-feira abençoada. Vocês viram que hoje de manhã estava 20 graus? 6h30 da manhã? Gente, 6h30 da manhã estava 20 graus. Não estou mentindo, vou mandar print e mandar no grupo para vocês. Estava 20 graus. 6h30 da manhã em Rondônia hoje. Eu não senti esse frio, entendeu? Mas agora, nesse exato momento, está bem quente. Espero que vocês estejam no aconchego do lar de vocês, onde vocês estiverem. E vamos começar a nossa aula. Tudo bem com vocês? 20 graus, só se for no freezer. Eu juro, 6h30 da manhã. Médios, é o seguinte. Nós vamos, na aula passada, nós falamos sobre... Terminamos a parte de ligação iônica, né? E ligação metálica. E nós vamos iniciar hoje a parte das ligações covalentes. Ok? Bom, vocês viram que nas ligações iônicas eram as ligações que eram feitas entre os metais e os não metais. Obrigatoriamente haveria formação de íons, porque um, para ficar estável, feliz, tinha que perder e o outro tinha que ganhar. Isto é, era aquela troca entre cátions e ânions. Já na ligação metálica, vocês viram que era uma ligação entre metais. E agora nós vamos falar das ligações covalentes, que é a ligação entre ametais. Nesse momento agora, ninguém ganha, ninguém perde. O que vai haver é o quê? Um compartilhamento de elétrons, cujo objetivo principal deles vai ser o quê? Exatamente ficar feliz, ficar o quê? Estável. Similar a quem? A família 8A dos gases nobres. Nós já vimos na aula passada, né, que existem exceções, não são todas as ligações que vão ficar felizes com 8 elétrons. Nós estamos trabalhando já há um tempo o hidrogênio. A gente vê que a estabilidade do hidrogênio é com 2, similar ao gás nobre hélio, que também é feliz, é estável com 2 elétrons. E não são todos, né? Como eu sempre digo, toda regra tem a sua exceção. Não é sempre felicidade com 8, não é sempre estabilidade com 8. Na aula passada nós trabalhamos algumas exceções e vimos que alguns ficam estáveis com menos de 8. Assim como nós vamos ver também alguns que ficam estáveis com mais de 8 elétrons, tudo bem? Mas o objetivo principal dessas ligações químicas não deixa de ser atingir o modelo da regra do octeto. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Boa tarde, Matheus. Tranquilo? Médios, de boa? Então vamos passar. O que acontece? Quando eu falo da ligação covalente, a gente sabe que o Enem ele gosta muito de gráfico, né? Eles nunca cobraram um gráfico específico referente a isso, mas vocês estão percebendo que na ligação iônica, ligação covalente, eu estou batendo muito na tecla em relação a gráficos, porque de uns anos para cá eles têm trabalhado bastante, tudo que está relacionado à energia, né? Em qualquer parte da química ou de outra disciplina. Então observe aqui. Eu possuo o gráfico da energia potencial, é esse gráfico que ele vai estar representando para vocês. Observem que aqui é onde eu tenho a energia aproximada da ligação da molécula, estamos falando de ligação covalente. Então, nessa parte aqui é onde ele está mostrando para vocês a energia potencial da ligação, e aqui ele vai estar mostrando a distância média que vai ter entre os elementos químicos. Não esqueçam que, independente se eles forem iguais ou forem diferentes, os ametais, quando eles estiverem se ligando, eles vão estar o quê? Compartilhando elétrons, e isso pode estar gerando o quê? Uma distância entre eles. Então, primeiramente, é você saber o que significa esses dois pontos em uma questão do teu Enem. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Agora, o que o Enem vai querer? Ele vai querer que você especifique mais detalhes desse gráfico. Então, observe aqui. O teu ponto mais afastado é onde você vai possuir a energia potencial nula. Isto é, eu não tenho força de interação aqui entre os elementos químicos que estão compartilhando elétrons. Então, assim, o formato que ele vai dar vai ser esse. E você tem que saber o que significa cada um desses pontos. Então, o mais afastado já sabe que a energia potencial ela vai ser nula. Muito importante você observar aqui, ó. Nesse ponto, exatamente próximo ao abaixamento, onde eu vou ter uma força de atração, que ela vai ser maior que a força de repulsão. Isto é, você vai ter um abaixamento da tua energia potencial. Repara que quando o Enem jogar uma questão dessa para vocês, é esses detalhes que ele vai tentar te confundir.
A força de atração e de repulsão estão iguais? A de atração está maior que repulsão? Repulsão está maior que atração? Então, esses detalhes dos gráficos, esses pontinhos específicos, é de muita importância de vocês saberem. Lembre que ele gosta muito de focar em cima de energia. Então, aqui eu tenho o ponto 2. Repara que esse meu ponto 3 aqui, ó, por incrível que pareça, é o ponto mais baixo da energia potencial, mas vai ser o ponto onde eu tenho a maior estabilidade da ligação química, da ligação covalente. É nesse momento que eu vou ter a força de atração, que ela vai ser igual à força de repulsão. Repare que aqui no número 1, ela vai ser o quê? Nula. Eu não tenho força de atração. E já quando eu chego no meu ponto 3, que seria o ponto menor da minha energia potencial, é exatamente onde eu tenho a maior estabilidade, onde as duas forças elas vão ser iguais. Tudo bem? Estou subindo aqui, ó. Estou subindo, vou chegar nesse ponto aqui. Repare que nesse ponto aqui eu já tenho o contrário aqui do meu ponto 2. No ponto 2, vocês viram que a força de atração ela vai ser maior que a força de repulsão. Quando eu chego aqui no meu ponto 4, o que você observa? Que a força de repulsão ela vai ser maior que a força de atração. Então, saber quais as forças que vão estar em evidência, se ela é nula, quem é maior que quem é menor que quem, qual o ponto de estabilidade, esses 4 pontos em um gráfico, ele pode brincar numa questão muito bonita com vocês no Enem. Tudo bem? Tranquilo? Eu sempre falo que questões de gráficos são as melhores questões que tem. Porque eu acho que a questão, a poeta está dizendo aqui, não é não? Porque ele já te dá a resposta. Mas só tem um pequeno detalhe. Eu digo que o maior problema da química é o quê? Primeiro, a matemática. E depois é o quê? A interpretação. Matemática e português. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí de casa, Médios, tudo bem? De boa? Maravilha. Bom, o que vai acontecer? Como nós vamos estar compartilhando elétrons, nós vimos que esse compartilhamento de elétrons, eles querem atingir a regra do octeto e toda regra possui a sua exceção. O hidrogênio, você sabe que ele vai ficar feliz, ele vai ficar estável, com quantos elétrons? 2. Exatamente igual ao gás nobre hélio, que é um gás nobre e a estabilidade dele é com 2 elétrons. Então, vem aqui comigo. O que vai acontecer? Eu tenho aqui ligação covalente, tenho aqui a molécula, exatamente, meu gás hidrogênio, tudo bem? Gás hidrogênio. Ele vai ter um elétron, porque o hidrogênio vai ter um elétron porque ele faz parte da família 1A. Verdadeiro ou falso? Em alto e bom som. Falso. O hidrogênio é órfão, não tem família, mas realmente ele tem apenas o quê? Um elétron. E eu tenho outro aqui, ó. Então, o que vai ocorrer entre eles? Vai ocorrer exatamente o quê? O compartilhamento desses elétrons. Olha só. Compartilhei esse, compartilhei. E antes que ele tinha 1, agora ambos ficaram o quê? Com 2 elétrons. O que vai ocorrer? A cada compartilhamento de par de elétrons, a cada compartilhamento, você vai estar representando por uma ligação. Como aqui eu só tive um compartilhamento, automaticamente eu tenho apenas uma ligação. Isto é, quando vier apenas uma ligação, vocês vão chamar, o que vocês já conhecem, já estão cansados de trabalhar, são as ligações covalentes, o quê? Simples. Ah, Elisa, aqui o meu oxigênio, olha só, o meu oxigênio fez 2 compartilhamentos. Já que ele fez 2 compartilhamentos, então minha ligação aqui vai ser uma ligação o quê? Dupla. Ligação covalente dupla. Ah, Elisa, o meu gás nitrogênio, ó, gás hidrogênio, gás oxigênio e gás nitrogênio. Põe uma dica para vocês aí no Enem, muito importante. Tem alguns elementos, algumas substâncias que o Enem vai falar para vocês, mas ele não vai dizer qual é a fórmula. Então, é muito comum ele falar gás oxigênio. E quando ele fala gás oxigênio, tem aluno que coloca lá o quê? Oxigênio. E quando ele fala gás oxigênio, ele fala gás nitrogênio, ele fala gás hidrogênio, gás cloro.
Então, ele falou gás, esses elementos você é obrigado, você tem que saber, você vai colocar o 2zinho aqui embaixo. É a forma representativa deles na forma de gás. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá, aqui no meu nitrogênio, repara que ele fez, ó, 3 compartilhamento. Então, ele vai fazer uma ligação covalente, o quê? Tripla. Isso é uma coisa que vocês já sabem já. Eu vou ver uns detalhes agora com vocês, umas particularidades referentes a essas ligações que são muito cobradas, tudo bem? O que vai ocorrer? Eles fizeram aqui o compartilhamento. Aqui eu tenho uma fórmula que é molecular. Cuidado com isso. Eu tenho uma fórmula molecular. Aqui eu tenho uma fórmula eletrônica. A partir do momento onde eu mostro os elétrons, eu tenho a fórmula eletrônica de Lewis. E a partir do momento que eu represento cada compartilhamento pela ligação química, eu tenho fórmula estrutural. Então, o que é que a tua prova ela está pedindo? Ela está pedindo a molecular, ela está pedindo a eletrônica de Lewis, ou ela está pedindo a estrutural? Então, ficar bem atento em relação a isso, tá? E por último, mas não menos importante, eu tenho a ligação covalente coordenada ou dativa. É aquela da setinha? Lembra da setinha? Daqui a pouco eu vou trabalhar com compartilhamentos de elétrons e nós vamos ver em quais ocasiões que a gente vai estar aplicando a ligação covalente coordenada ou dativa, que é representada, entre aspas, por uma setinha. Tudo bem até aqui? Vocês estão ok? De boa, certeza. Médios aí em casa, de boa mesmo? Julian tá ok. Adriana, minha filha, tá ok. Ana Lívia, Letícia, todo mundo ok, né? Maravilha. Show de bola. Muito bom. O que vai... porque eu quero enfatizar muito vocês, fórmula molecular. Porque quando eu falo de ligação covalente, existem compostos que são moleculares e existem compostos que são covalentes. São duas coisas diferentes que daqui a pouco eu vou estar trabalhando com vocês, tá bom? Mas cuidado com esses dois detalhezinhos, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Elis, me relembra um pouquinho referente a essas ligações. Vocês já viram isso daí, já relembraram em química orgânica, mas não custa nada a gente relembrar mais uma vez. Olha só. Se eu tenho uma ligação covalente simples, automaticamente você já sabe que tem uma ligação o quê? Sigma. Se você tem uma dupla, você tem o quê? Você tem π e você tem o quê? Sigma. Se você tem uma tripla, você tem o quê? π, sigma, π. Elisa, é importante eu saber essa quantidade? Com certeza. Sempre tem uma questão no Enem, geralmente de química orgânica, onde ele quer saber a hibridação dos carbonos, quantidade de ligações π-sigma. Geralmente ele fala de algum fármaco, né? E ele explica para você que esse fármaco possui tantas π, tantas sigmas, ligações ou elétrons, possui tal hibridação, possui tantos carbonos terciários, quaternários, que a cadeia ela é insaturada. Percebeu que o Enem sempre dá uma questão assim? Dá um fármaco, dá os detalhes, aí você vai ter que identificar, pelas fórmulas estruturais imensas, letra A, B, C, D e E, qual que se encaixa naquele informativo. Então, assim, eles cobram geralmente mais em química orgânica, mas não quer dizer que eles não vão cobrar em química geral, tudo bem? Tome muito cuidado com um detalhe. O teu Enem, o teu vestibular, ele pode perguntar para você qual é a ligação π-sigma, ou quantas ligações π-sigma, ou quantos elétrons π-sigma. Então, lembre-se sempre disso. Olha só, vamos voltar mais um slide aqui rapidinho. Você está observando que aqui eu fiz um compartilhamento de elétrons, certo? Todo mundo ok? Tinha um elétron aqui, outro elétron aqui, eles compartilharam. Nisso ficou uma ligação simples. A mesma coisa aqui, ó. Para cada compartilhamento surgiu um traço, isto é, ligação covalente dupla.
E aqui, ó, para cada compartilhamento, repara aí, ó, foram 3 compartilhamentos, surgiu ligação tripla. Então, aqui nesse teu tracinho, sempre vão ter quantos elétrons? Para cada traço, isso é, para cada ligação, são 2 elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, já que eu tenho 2 ligações, já que é uma dupla, eu tenho quantos elétrons? 4 elétrons. E aqui, como eu tenho uma tripla, eu tenho quantos elétrons, Médis? Perfeito. Aqui eu vou ter 6 elétrons. Então, o que vai acontecer? O que o teu vestibular, a tua questão, o teu Enem, ele está pedindo? Quantas ligações π sigma ou quantos elétrons π sigma? Percebeu a diferença? Então, se a gente chegar e pular novamente aqui para o próximo, ó, repare, a ligação simples, ela vai ter 2 elétrons sigmas. Então, aqui eu tenho, ó, 2 elétrons sigma. Tudo bem? Já aqui, quantos elétrons sigmas eu tenho aqui na dupla? Falem para mim. 2 elétrons sigma e quantos π? E 2 elétrons π. Isto é, estou falando agora em relação à ligação covalente dupla. Se eu tenho 2 elétrons aqui, é 2 π. Aqui eu tenho 2 sigmas. E aqui, fala para mim, Médis. 4 o quê? 4 elétrons π e 2 elétrons que vai ser sigma. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Cuidado se ele está perguntando em relação às ligações ou à quantidade de elétrons π sigma. Quero saber se ficou alguma dúvida aí em casa. Fala para mim aí no chat. Tudo ok? Tranquilo? De boa? Ficou não, Júlia? Ficou não de não ficou não ou ficou não de não ficou não? Repito, César. Olha só. Presta atenção. Eu tenho aqui uma ligação, né? Se você observar no slide anterior, o que a gente vai estar observando aqui? A gente está olhando que para cada tracinho desse, olha só. Olha só. Ah, que não ficou nenhuma dúvida. Para cada traço desse aqui, César, observe que veio de um compartilhamento entre 2 elétrons. Você concorda com isso? Então, significa que em cada tracinho sempre vão ter quantos elétrons? 2 elétrons. Então, tem que tomar muito cuidado, César, se a tua questão, ela vai te perguntar quantas ligações sigmas eu tenho. Se ele perguntar quantas ligações sigmas aqui, você vai dizer que tem só uma. Mas se ele perguntar quantos elétrons sigmas eu tenho, então você vai dizer que tem quantos elétrons? 2 elétrons. César, você compreendeu, César? Me dá um feedback aí, por favor. César? Perfeito, certeza, tranquilo. Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Beleza, vamos continuar então. Vocês entenderam o π sigma, ligações simples. Ah, tem uma que não tem aqui, pessoal. Coloque aí, por favor, tá? Não tem, vou colocar aqui, ó. Anotem aí. Coordenada ou dativa. Que é aquela da setinha que eu vou falar para vocês depois, tá bom? Nesse caso, ela vai ser sigma. Tranquilo? Faltou essa aí só para vocês complementarem, tá? No caso, a setinha da coordenada ou dativa vai ser sigma. Tranquilo? Show? Tá, vamos passar então. Isso daqui, ai, pelo amor do amor, isso daí, vocês têm que prestar muita atenção. Se tem coisa que o Enem gosta de cobrar, é polaridade, força intermolecular e geometria. Seja na inorgânica ou seja na orgânica. Apesar de nos últimos anos vir mais na orgânica. Mas o raciocínio vai ser o mesmo.
Cuidado quando for polaridade. Médis, cuidado quando for polaridade. Porque ele pode estar perguntando para você, é polaridade da ligação ou a polaridade da molécula? São duas coisas completamente diferentes. Qual é a polaridade que existe entre os elementos da fórmula da água? Qual é a polaridade que existe na molécula da água? Percebeu como a pergunta ela muda? Às vezes a resposta pode ser a mesma, mas muitas vezes as respostas são o quê? Diferentes. Então, quando falou polaridade, você verifica essa questão, está perguntando referente à ligação ou em referente à molécula. Eu vou falar hoje para vocês referente à ligação, tudo bem? E no próximo módulo a gente vai falar sobre a polaridade da molécula. Primeiro me explica o que é polar. Polar é porque cria polos. Elis, que polos são esses? É exatamente a diferença de eletronegatividade, a diferença de força que existe entre os elementos químicos. Quer ver um exemplo bem simples? Ele está falando aqui de O2, pronto. O2 está ocorrendo entre elementos iguais ou elementos diferentes? O2 está ocorrendo entre elementos o quê? Iguais. Eu tenho um oxigênio que está compartilhando elétron com outro oxigênio e eles são iguais. Se eles são iguais, a força de eletronegatividade deles também vai ser o quê? Igual. Então imagina Elis fazer um cabo de guerra com a Elis. Quem é que vai ganhar? A Elis. Quem é que vai ganhar? Vai empatar, porque as forças são o quê? Iguais. Então, se as forças são iguais, automaticamente vai haver o quê? Eles vão se anular. As forças vão ser nulas. Então, se é nula, não cria polo. Nesse caso, você vai dizer que é apolar. Tudo bem? Agora, ninguém, perfeito, ótimo. Agora, imagina que tem Elis aqui no meio, tem o Brad Pitt aqui, e tem o Marcos, Senhor, meu marido, aqui. São três forças diferentes, distintas, que moram em continentes diferentes, países diferentes, em mundos diferentes. O que vai acontecer? Eu tenho... Quem está desse lado? É o Brad Pitt? E aqui é o Marcos? Beleza. Eu estou com o Brad Pitt e o Marcos me puxando. Quem é que vai ganhar, Médis? Marcos vai dar um trio no Brad Pitt. Gente, é óbvio que quem vai ganhar vai ser quem? O Brad Pitt. Entendeu? Não está gravada essa aula não, né? Bom, o que vai acontecer? Eu tenho forças diferentes me puxando. Olha só, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Quando eu tenho forças diferentes, eletronegatividade diferente, automaticamente eu crio polos. Tudo bem? Forças diferentes, eletronegatividade diferente, eu crio polos. Nesse caso, eu vou dizer que é polar. Se forem iguais, é apolar. Se forem diferentes, é o quê? Polar. Ligação. Tudo bem? Tranquilo? Mas lembre-se de outra coisa. Toda regra possui a sua exceção. Eu vou passar as exceções para vocês, tá? Mas lembre-se, eu estou falando de ligação. Polar ou apolar. Eu não estou falando de molécula polar e apolar, que é assunto do próximo módulo. Então, resumindo, macete bem simples. Se for elementos iguais, é ligação covalente apolar. Se for elementos diferentes, ligação covalente polar. Com exceção das exceções que eu vou passar para vocês. Ok? Tranquilo? Vem aqui comigo. O2, você vai dizer que é uma ligação covalente POA. Apolar. Pronto. Todo mundo concorda? Porque eu tenho elementos que são iguais. Então, se eles são iguais, eles têm a mesma eletronegatividade, as forças vão se anular e a ligação vai ser apolar. Me diz H2O. Vai ser ligação covalente P ou AP? Podem falar. P.
P, 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 P. Polar, ótimo. Vai ser polar, porque o hidrogênio é diferente do oxigênio, então as forças de eletronegatividades vão ser diferentes. Tá entrando em vocês até aqui, Medes? Tá? De boa? Tranquilo? Aí em casa, tá entrando? Sim? De boa? Ok. Então diz pra mim, CO2. Matheus Correia, tá mesmo? Ligação covalente, polar ou apolar? Polar, perfeito, porque o carbono é diferente do oxigênio. Elis, mas minha vida inteira eu aprendi que CO2 é apolar. A molécula dele é apolar. Mas aqui eu estou falando de quê, Medes? Estou falando de ligação. São duas análises diferentes, tudo bem? E Cl2? Ligação covalente apolar, porque eles são iguais. Tudo bem? Tranquilo? Agora, olha que interessante. Por que eu estou enfatizando isso com vocês? Se a gente for analisar posteriormente, gente, o que é isso? É um despertador. Parece um porquinho. Você está enxergando aqui, Medes? Tudo bem? Olha só. Aqui é a família 4A. Pelo fato de ser família 4A, nós colocamos quantos elétrons aqui? 4 elétrons, tudo bem? Oxigênio é família o quê? 6A. Então, automaticamente, eu coloquei quantos elétrons? 6 elétrons. Beleza? Vou fazer o compartilhamento entre eles, ó. Compartilhei, 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 compartilhei. O teu carbono central ficou feliz com quantos elétrons, Medes? 8. Olha só, 2, 4, 6, 8. Então, ele está estável, ele está feliz. O teu oxigênio aqui da minha direita está feliz com quantos? 2, 4, 6, 8. E o da minha esquerda, 2, 4, 6, 8. Está todo mundo feliz, não está? O que acontece? Se eu for perguntar a ligação, você vai dizer que a ligação dele é o quê? Ligação covalente polar. Mas se ele perguntar molécula, aí você vai dizer que é uma molécula covalente apolar. Isto é, eu ainda vou falar para vocês de polaridade das moléculas. Mas só para vocês verem como é importante saber que existe duas definições, para ligação e para molécula. Porque se eu confundir isso na prova, achar que tudo é a mesma coisa, porque na realidade a maioria dos alunos se preocupam mais com a polaridade da molécula do que a polaridade da ligação. Chega numa questão dessa, falando, sei lá, no Enem, de aquecimento global, falando de gás carbônico, e automaticamente o aluno foca só numa análise e esquece essa outra aqui, ele erra a questão na prova. É tão fixo na cabeça, né? Ó, CO2 eu sei que é apolar. CO2 eu sei que é apolar, molécula. Mas se for ligação, é ligação covalente polar. Vocês compreenderam? De boa? Tranquilo? Aí de casa me dá um feedback. Se está tudo bem. Entenderam? Estão com alguma dúvida? Entenderam? De boa? Tá tudo bem? Ótimo. Maravilha. Tirou foto aqui, Val? Já? Uma outra coisa aqui que eu passei, deixa eu só voltar aqui rapidinho, já que a gente está falando de eletronegatividade.
Olha só, lembra que eu falei para vocês que às vezes tem questão do Enem que não trabalha com metal e ametal, ele trabalha o quê? Com eletronegatividade. Aí lembra que eu falei? Você subtrai o maior menos o menor. Se der maior que 1,7, a ligação o quê? Iônica. Se der menor que 1,7, vai ser ligação covalente. Isto é, você vai ter eletronegatividade, você vai subtrair, é uma outra maneira de você identificar. Geralmente, quando isso acontece, ele coloca X, coloca Y, é um elemento que você não vai saber identificar na tabela periódica, propositalmente. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, só para relembrar isso aqui. Bom, o que vai acontecer? Agora, fatores que afetam a intensidade da ligação. O Enem foca muito em forças, né? Então, é muito importante vocês estarem atentos em relação a isso. Porque se você tiver elétrons livres, isto é, pares isolados de elétrons, isso daí enfraquece a ligação. Então, quanto mais você observar elétrons livres, mais vai enfraquecer. Elisa, o que é um elétron livre? Olha só aqui o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um elétron com outro elétron e eu fiz o compartilhamento. Aqui eu tenho o flúor com um elétron, aqui com outro, e automaticamente eu fiz o compartilhamento. Olha para o hidrogênio. No hidrogênio ficou algum elétron livre? Algum elétron ao redor dele? Independente se está compartilhado ou não. Repare que no hidrogênio aqui, ó, foi papum. Eu cheguei, fiz o compartilhamento, mas não tem nenhum elétron livre aqui, que são os pares isolados que eles chamam. Mas olha aqui o flúor, da família 7A. Ele fez o compartilhamento, mas como ele é família 7A, ele vai possuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiz o compartilhamento para ele poder ficar com 8, para ele poder ficar feliz. Só que ele fez o compartilhamento e observe aqui que eu possuo pares de elétrons isolados. É o que ele chama de pares de elétrons livres. Pares de elétrons livres, pares de elétrons livres, pares de elétrons livres. Isto é, são meus famosos pares isolados. Tudo bem? E os fatores que afetam a intensidade da ligação, eles trabalham exatamente isso. Quanto mais presença de elétrons livres, quanto mais presença de pares isolados, mais fraca vai ser a sua ligação. Por que eu estou enfatizando isso com vocês? Vocês vão ver que quem tem mais ligação é mais forte, tem mais quilojoule, né? Então, a tripla vai ser maior que a dupla, que vai ser maior que a simples. Ponto. Mas não pense que no teu Enem você vai encontrar uma tripla, uma dupla e uma simples. Não. O que ele vai fazer? Ele vai criar um empate. Vai colocar todos com o mesmo tipo de ligação. Todos vão estar com ligação simples, todos com ligação dupla, todos com ligação tripla. E como é que você vai tirar a prova dos 9? Observando exatamente quem deixou para trás mais pares isolados. Esse aí vai ser o mais fraco. Então, diz para mim, quem é que tem uma intensidade maior, hidrogênio ou flúor? Maior é quem? Hidrogênio, porque esse aqui tem mais pares isolados, o que enfraquece a ligação. Então, o hidrogênio é mais forte que o flúor. Elisa, porque eu estudei em eletronegatividade, que o flúor é o elemento mais eletronegativo. E está certo. Mas eu estou falando disso aqui? Eu estou falando o quê? De fatores que afetam a intensidade da ligação. Tudo bem? Tranquilo? Sim, Vitória. Olha aqui, Vitória. Vitória, vem aqui comigo. Vem aqui. Tá vendo o flúor? O flúor tem par isolado. Ele só compartilhou esse, né, Vitória? Mas olha só. Par isolado, par isolado, par isolado. Isso aí eu chamo de elétrons livres. Tudo bem? Olha o hidrogênio. O hidrogênio compartilhou esse, mas tem algum elétron livre aqui no hidrogênio? Não possui. Repara que os dois vão fazer uma ligação covalente simples.
Ó, esse aqui vai fazer uma ligação covalente simples e esse aqui também vai fazer uma ligação covalente simples. Só que quem é que possui uma intensidade de ligação covalente maior? Vai ser aquele que tem menos elétrons livres. Aquele que possui o quê? Menos pares isolados. Porque quanto mais par isolado eu tiver, menor vai ser a minha força de intensidade. Quanto mais par, menor. Vai estar enfraquecendo a força de intensidade. Como o hidrogênio possui menos, né, em relação ao flúor, automaticamente a intensidade do hidrogênio é maior. Você entendeu, Vitória? Vitória? Sim. Quanto mais elétrons, menor a intensidade. Jameson, quanto mais elétrons livres, tá? Quanto mais elétrons livres na eletrosfera, na periferia. Tudo bem? Isto é, pares isolados. Jameson, você entendeu? Jameson? Sim? Yes? Rodrigo, eu prefiro do outro lado. Por favor. Ah, obrigada. Tá, vamos passar mais um. Entenderam, Médis? De verdade? Tranquilo? Show? Outra coisa extremamente importante em relação ao raio. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é tudo referente à força da intensidade da ligação covalente, tá? Primeiro fator que vai estar influenciando uma ligação covalente vai ser o quê? Exatamente pares isolados. Segundo que vai estar influenciando vai ser o raio atômico. Vocês já viram propriedades periódicas nos módulos anteriores e vocês viram que o raio, numa mesma família, ele cresce o quê? De cima para baixo. Então ele fala o seguinte, que quanto maior for o raio, automaticamente menor vai ser a intensidade das forças atrativas. Quanto maior o raio, menor vai ser a força de atração. Então repare que aqui, ó, vocês possuem a família 7A. Flamengo Clube Brasileiro Invicto. Então, o que vai acontecer? Olha só, como o raio ele vai estar crescendo de cima para baixo, é assim que cresce numa mesma família, eu sei que o raio do iodo vai ser muito maior que o raio do ácido. Gente, não é porque eu estou escrevendo mal não, tá? Porque o quadro balançou. Olha o raio do ácido fluorídrico. Ele é um raio pequeno e já do ácido iodídrico é um raio maior. Então, quem é que possui o maior raio? É o iodo. E a gente viu que quanto maior vai ser o seu raio, mais fraca vai ser a ligação. Olha só, em quilojoule, aqui está 568. A partir do momento que o meu raio vai aumentando, 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 o que acontece com a minha energia? Ela vai o quê? Diminuindo. Então, elas são inversamente proporcionais. Vocês compreenderam? Tem certeza? Pergunte. Repare que quando eu tenho um raio, deixa eu dar um exemplo para ti, Poeste. Imagine que eu tenha um núcleo com 12 elétrons. Deixa eu fazer a distribuição dele aqui para você, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E eu tenho 1s2, 2s2. Pronto. Repare que esse aqui possui o quê? Está na família 2A e esse também está na família o quê? 2A. Então, ambos estão na mesma família. Então, você sabe que ela vai estar crescendo o quê? De cima para baixo. O que vai acontecer? Quem é que tem mais prótons no núcleo? Perfeito. Nesse aqui você vai possuir quanto? 12. E nesse aqui você vai possuir quanto? 4. Quem é que vai estar atraindo mais? Ó, repare que aqui, ó, vai estar crescendo de cima para baixo. Então, você sabe quem vai ter o raio maior? O YX. Raio maior? Tu está dizendo que está assim na tabela periódica? E aí?
Quem é que vai estar em cima, quem é que vai estar embaixo? O número atômico na tua tabela periódica, ele cresce de cima para baixo ou de baixo para cima? Por exemplo, lítio. Quantos prótons tem o lítio? Tu lembra? Sódio. Se tu pegar a tua tabela periódica família 1A, você vai perceber 4, 11, isso vai estar aumentando. O teu número atômico, ele cresce o quê? De cima para baixo. Eles estão na mesma família, mas aqui possui o quê? 12 e aqui possui quanto? 4. Então, perguntando mais uma vez, quem é que vai estar aqui na tua família, em cima e embaixo? Perfeito. Isto é, aqui vai estar teu Y e aqui vai estar o quê? O teu X. Tudo bem? Então, repara que o teu X, ele vai possuir o quê? Um raio maior que o Y. Se ele tem um raio maior, o que acontece com a energia das ligações dele? Vai ser maior ou vai ser menor? Quanto maior o raio, perfeito. Então, você sabe que aqui, ó, vai ter menor energia da ligação covalente. Isto é, se ele tem menor energia, é mais fácil você o quê? Quebrar essas ligações. Agora, imagine o seguinte, eu tenho 12 aqui e o outro eu tenho quanto? Eu tenho 4. Quem é que vai estar puxando mais os elétrons para próximo de você? Quem é o mais forte para isso nuclear? 12 ou 4? Vai ser o 12, concorda comigo? Ele possui essa força o quê? De atração, mas não são grandezas inversamente proporcionais? Então, se ele tem uma força maior de atração, ele vai possuir o quê? Uma menor de ligação. Entendeu? Tranquilo? Maravilha. Entenderam, médios? X, perfeito, Júlia. Não, tá ao contrário. Y e X, agora sim. Tranquilo? Mais alguma dúvida nessa parte? Não? De boa? Ótimo. Então, ó, não esqueçam, quanto maior o meu raio, automaticamente vai ser o quê? Vai decrescer a minha energia. Tá bom? Essa parte da tabela periódica, pessoal, em relação ao raio atômico, direita, esquerda, para cima e para baixo, eletronegatividade, energia de ionização, volume atômico, ela é de extrema importância no teu Enem, tá? Não esqueça não. Bom, outra coisa que é importante, acho que não teve nenhuma coisa que eu falei hoje que não era importante, né? Isso aqui que a gente já tinha comentado também. Nós fizemos um comentário breve em relação a isso daqui. A ordem da ligação. Quanto mais compartilhamento de elétrons, mais intensa vai ser o quê? A tua ligação covalente. Então, olha só, se eu tenho ligações simples, olha só, a energia aqui, ela não está decrescendo. A tua energia aqui, ela vai estar o quê? Crescendo. Isto é, a intensidade da força de atração, ela vai ser crescente, de acordo com o número de ligações. Isto é, se eu tiver só ligações simples, é uma energia mais fraca. Dupla, mediana, tripla, como eu tenho mais ligação. Então, isso chama-se ordem da ligação. O que o Enem pode te cobrar? Ele pode te cobrar em relação ao raio atômico, ele pode te cobrar em relação à ordem da ligação. E o primeiro, qual foi que a gente viu? Pares isolados. Isto é, quanto mais pares isolados, mais fraca. Quanto maior o raio, mais fraca. Quanto menos compartilhamento, mais fraco. São 3 pontos importantes. Quanto mais pares isolados, menor vai ser o quê? A tua intensidade da ligação covalente. Quanto maior raio atômico, mais fraca vai ser a intensidade da tua ligação covalente. Quanto menos compartilhamento de elétron fizer, mais fraco vai ser a intensidade da tua ligação covalente. Vocês compreenderam? Tranquilamente? Só toma cuidado com um detalhezinho só, tá? Olha o que eu vou desenhar aqui para vocês. O que vocês notaram de diferente? Ficou feio. Qual a diferença desse para esse para esse? O tamanho, né? Cuidado se ele está te perguntando a intensidade da ligação covalente na tua prova, ou se ele está perguntando em relação à distância interatômica, tá bom? Isto é, quem tem ligação simples tem um distanciamento maior de quem tem ligação dupla, e quem tem ligação tripla tem um afastamento menor.
Tudo bem? Então, é intensidade ou é distância interatômica? Só para vocês não confundirem isso, que são duas coisas diferentes. Prof, seria o tamanho da linha? É o tamanho da linha. Perfeito. Esse tamanho da linha é exatamente o tamanho da ligação. É a representação estrutural de um compartilhamento de elétrons, isto é, essa linha aqui ela é maior porque o distanciamento é maior. Essa linha aqui, elas são menores porque o distanciamento é menor. Então, varia entre ligação simples, dupla e tripla. Perfeito, Júlia. Vocês compreenderam? De boa? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Maravilha. Ótimo. Ó, isso aqui é só um exemplozinho que eu coloquei para vocês, tá? Em relação ao distanciamento, o comprimento da ligação em relação à energia de ligação, tá bom? Repare, vocês vão trabalhar muito energia de ligação em termoquímica, né? Nossa, é uma maravilha, né? Essa parte, é muito bom. Repara, a ligação simples aqui é 88, a dupla já é 162 e a tripla 213. Mas isso aí é só para fazer uma correlação em relação às energias. Quanto mais ligação, maior a energia de ligação. Nem me lembre. Vamos lá, mais uma. Isso daqui que eu quero que vocês não confundam. O que eu queria que vocês fizessem em casa? Que vocês imprimissem essa tabela. E vocês vão imprimir a tabela e colocar onde? No teto. Perfeito. Não tem mais espaço no teto de vocês. Gente, são duas situações diferentes e que vocês têm que saber os detalhes. O aluno, ele fica muito na cabeça, ligação covalente, possui forma molecular, então uma molécula covalente. Molécula, 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 fórmula molecular, composto molecular. E são duas coisas diferentes. Eu posso ter uma substância que ela é o quê? Molecular, e eu posso ter uma substância que ela vai ser o quê? Covalente. Quando eu falo que é uma substância covalente, deixa eu ver um exemplo. Carbono. Carbono. Pensa aí no carbono. Quando tu pensa em carbono, você pensa em quê? Mulher. Quando fala de carbono, pensa em quê? Pronto. Agnes foi a primeira. Aqui, diamante. Quando você imagina um diamante, você imagina só um átomo de carbono? Só um átomo de carbono? Coisa mais sem graça, né? Se for para ser só um, também nem quero diamante, não. Mentira, eu quero. Então, o que acontece? São vários. Você costuma falar, quando você vai representar o carbono diamante, você representa assim, ó. Carbono diamante, carbono... Ai, obrigada, Rodrigo. Você representa assim. Pronto. Ó, botei aqui, ó, carbono, vou botar menorzinho, que tá parecendo cádmio isso. Diamante. Isso é o carbono diamante. Quando você representa. Só que quando você vai ver realmente como é que é para fazer o carbono diamante, para fazer o diamante, você vai perceber que é uma rede de vários carbonos que estão conectados entre si. Vocês estão entendendo? Então, quando isso ocorre, eu não estou falando de composto molecular. Eu estou falando o quê? De composto covalente. Tranquilo? Isso é, quando vocês estão respirando. Quando vocês estão respirando, isto é, o tempo todo. O que vocês estão respirando? Inalando. Oxigênio, concorda comigo? Mas em algum momento, olha só a diferença. Olha a diferença que eu tenho. Porque o que vocês estão escrevendo aí, ó, é carbono grafite. Repara que ele é mais quebradiço. Ele não deixa nenhuma mulher feliz se ela ganhar, entendeu? Então, assim, existe uma diferença entre grafite e diamante. Mas é tudo carbono. Só que esse aqui eu vou falar que é carbono diamante. E esse que você está escrevendo aí no seu lápis vai ser o carbono o quê? Grafite. Mas olha, repara, cada bolinha dessa aqui é um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho um composto o quê? Covalente. Agora, se eu chego e falo para vocês, O2. O2. Existe alguma rede
de um O2 interligado com outro O2 para formar uma super mega power? Não, você tem o quê? O2. Então, nesse caso, você tem um composto o quê? Molecular. Vocês entenderam, então? Elisa, eu vou ter que decorar todos os compostos do mundo? Não, lógico que não. É aí que vem a parte do português e da interpretação no teu Enem. Ele vai te dar alguma dica, pode voltar lá, Rodrigo. Ele vai te dar alguma dica para você saber se aquele teu composto ele é molecular ou se aquele teu composto ele vai ser covalente. Vocês compreenderam? Tranquilo? Por exemplo, quem é que teria maior ponto de ebulição? Um molecular ou um covalente? O que vocês acham? Se vocês perceberem, os covalentes eles vão ter o quê? Eles vão ter representações estruturais o quê? Maiores. Então, olha só. Repare que o teu molecular possui baixo ponto de fusão e ebulição. Já o teu covalente possui o quê? Maior. Porque são estruturas maiores. Então, ó, esses detalhes em relação ao estado físico, solubilidade, condução de corrente elétrica, principalmente o teu carbono grafite que conduz, em relação à força intermolecular, isso daqui eu quero que vocês colhem no quarto de vocês. Porque todos esses detalhezinhos que estão aí, que diferencia um composto, uma substância molecular de uma substância covalente, é isso que ele vai colocar no teu texto do Enem. É a partir deste texto que você vai saber diferenciar se ele está falando de um ou vai estar falando de outro. Vocês compreenderam? Já ia falar, pintar na parede do quarto. Isso mesmo, Júnior, faz isso. Ei, vocês entenderam? De boa. Aí de casa, Médios. Quero saber se vocês compreenderam. Me dá um feed. Sim? Beleza? Ótimo. Maravilha. O que vai acontecer agora? Alotropia. Quando eu falar de alotropia para vocês, é algo bem simples e é algo que vocês também vão estar vendo em termoquímica. Compostos que são alótropos são aqueles elementos químicos que são o quê? Iguais, mas eles têm formas e funções diferentes. O que é alotropia? São elementos químicos que são o quê? Iguais, mas possuem forma e funções o quê? Diferentes. Ó, vamos observar aqui. Oxigênio. Oxigênio é o O. E aqui o ozônio também vai ser o O. É o mesmo elemento químico, mas a sua forma e suas funções são diferentes. Isto é, olha a forma desse aqui, apenas 2 oxigênio. E aqui eu já possuo o quê? 3. Forma e função diferente. Uma das funções do oxigênio é realizar uma combustão. Uma das funções do oxigênio é participar do processo da fotossíntese. Uma das funções do oxigênio é participar do processo da respiração celular. Eu posso falar a mesma coisa do ozônio? Quando você pensa em ozônio, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Camada de ozônio. Então já vem aquela outra parte da química ambiental. Ele protege contra os raios, camada de ozônio. Então vocês perceberam, é tudo oxigênio. Só que um é o O2 e o outro é o O3. Então, eles têm formas e funções diferentes. Isso que é alotropia. Isso que são elementos alotrópicos. Tudo bem? Um outro detalhe muito importante para diferenciar um do outro, quem é a forma mais estável, cuja entalpia ela vai ser igual a 0, e quem é a forma alotrópica menos estável, a alotropia é diferente de 0. Deixa eu explicar para vocês o porquê disso. Vocês estão lembrados em equações termoquímicas que imagina uma combustão. Imaginou uma combustão? Uma combustão bem simples. Vamos botar a combustão do metano. Tudo bem? CH4 mais O2 vai produzir combustão completa? CO2 mais água. Fechou? Vocês estão lembrados em equação termoquímica, que o Enem adora? Ele te dá o valor em kcal ou em quilojoule do CH4, certo? Aí ele te dá o valor do CO2, ele te dá o valor da água
e depois tu tem que fazer aquela matemática, né? Produto menos reagente. Balanceia a reação, produto menos reagente, não é isso? Mas o O2, ele não falou nada do O2. Por quê? Substância simples, a entalpia vale? 0. Substância simples, a entalpia não vale 0, mas isso para aquelas formas alotrópicas que são mais o quê? Estáveis. Então, o teu oxigênio na tua combustão, ele não te dá o valor da sua energia, porque ele vale 0. Agora, se fosse o O3, ele pode te dar o valor do O3. Porque aqui é a forma o quê? Alotrópica, menos estável, mas o teu concorrente, ele vai fazer o quê com o O3? Vai dizer que vale quanto? 0, porque ele vai dizer que é substância simples e vale 0. Vocês entenderam a pegadinha que acontece em termoquímica, que é um assunto que vocês vão ver ainda e de extrema importância no Enem? Tranquilo? Isso mesmo, Yasmin, 0. Então tá, um exemplo que eu tenho gás oxigênio, eu tenho carbono grafite e carbono diamante, vou mostrar as diferenças para vocês já já, principalmente em relação ao formato das ligações do carbono, quem conduz e quem não conduz corrente elétrica e o que deixa ou não deixa uma mulher feliz. Quem aqui nessa sala algum dia já pensou em dar um diamante para uma mulher? Não estou sendo machista não, mas eu acho que é o homem que tem que dar para a mulher aqui, entendeu? Eu não vou comprar um diamante para o meu marido. Você daria, Matheus? Ó, vai ter gente que vai apanhar aqui hoje. Não, você daria para sua mulher? Mãe dos seus filhos, tudinho? Daria? Não vou nem perguntar se a Agnes vai ficar feliz se receber um. Pedrinho, você daria? Rodrigo? Rodrigo, mano, ele dá até o céu, gente. Essa mulher do Rodrigo, vocês não têm noção a sorte que é. E eu tô fazendo aqui propaganda, né, pro Brasil inteiro. Mas, tu daria? Mas como é que o João vai dizer não? A Letícia tá bem aqui na frente dele. Tem nem possibilidade. Você aí de casa, Matheus Correia, você daria um diamante para sua mulher? Como é que é? Recebo diamante só se for armadura. Então, o que acontece? Vocês viram já a diferença entre carbono, grafite e diamante. Você pode juntar o casal ou separar para sempre. Bom, vamos ver enxofre rômbico e monoclínico e o fósforo branco e vermelho. Observe quem são os mais estáveis, com entalpia igual a 0, e quem são os menos estáveis. Eu vou detalhar eles aqui para vocês agora, tá bom? Observe que o teu carbono grafite, carbono diamante, tu tem o fulereno e você tem o grafeno. O pessoal acha que é palhaçada o fulereno. Esse negócio de fulano, cicrano, realmente existe. Quer dizer, cicrano eu não lembro se existe, mas existe o fulano. É exatamente o fulereno. Também é conhecido como futeboleno, porque parece uma bola de futebol. Elise, o que eu faço com isso aqui? Primeiro observa as estruturas entre eles. Gente, olha como é que é a estrutura do grafite, esse que você está escrevendo aí agora, e olha a estrutura do diamante. Olha a diferença entre as ligações que existem entre eles. O que é mais fácil, você quebrar esse grafite aí ou você quebrar um diamante? O grafite, olha só como é que são as ligações entre eles. Então, essas características aqui em relação a quem é mais estável, quem é mais quebradiço, qual vai ser a densidade, quem conduz a corrente elétrica, porque se o Enem afirmar carbono nunca conduz corrente elétrica, está errado. Porque o teu carbono grafite e o teu grafeno, eles são bons condutores de corrente elétrica. O grafite é mais que o grafeno, tá? Então, esses detalhes é que eu quero que você imprima e coloque aonde? No teto da sua casa, entendeu? Arranja mais um espacinho lá e coloca no teto da tua casa. Por quê? É uma diferença entre as 4 formas alotrópicas. Tá certo que o Enem, ele trabalha muito carbono grafite e carbono diamante, mas não quer dizer que ele não vai cobrar um fulereno e um grafeno também. Tudo bem? Tranquilo? Show? Médici, de boa? Carbono grafite, eu tenho o teu enxofre rômbico e o teu enxofre monoclínico. Repara que a fórmula molecular é a mesma, é S8. É o mesmo elemento químico, a mesma fórmula, mas as estruturas deles são o quê? Diferentes. Observe que o teu enxofre rômbico,
que vai ser o mais comum deles, ele já possui cristais amarelos transparentes. Já esse daqui, que vai ter um monoclínico, que vai ser menos abundante, é na forma o quê? De agulhas, encontrada nas regiões vulcânicas. A gente utiliza enxofre para N coisas. Uma coisa que o Enem gosta muito e que vocês vão ver na parte de polímeros orgânicos é a vulcanização da borracha. Estão lembrados disso? Na vulcanização da borracha, para deixar ela mais resistente, é colocado o quê? Enxofre. Para fazer ácido sulfúrico, eu preciso o quê? Do enxofre. Então, assim, tem N situações, principalmente na indústria, ou até mesmo de forma natural, que a gente vai estar precisando do enxofre. Tudo bem? Então, repare que é o mesmo elemento, só que ele possui o quê? Formas e funções o quê? Diferentes, mostrando mais uma vez o seu estado alotrópico. É errado associar ser mais estável com ser mais abundante. Por exemplo, entre carbono. É errado, Isabelle, eu não posso estar afirmando isso. Já teve uma questão que eu vi da FUVEST, foi da FUVEST? Ou foi da PUC? Não lembro. Onde ele dava essa afirmação, dava como verdadeiro, e depois a questão ela foi anulada. Tudo bem? FUDEST. Ai, meu Deus. Não é assim, não. A prova é legal. Tá, outra importante também. Teu fósforo vermelho e teu fósforo branco. Fósforo vermelho vocês têm em casa. Não brinque com fogo porque é perigoso, tá bom? E você tem o fósforo branco também, mas você não tem em casa, não. Gente, para você ver, o fósforo branco, ele fica bem estável dentro da água. Quando eu tiro ele da água, ele explode. É muito utilizado, antigamente era utilizado em cortina de fumaça, nas guerras. Ainda é utilizado em algumas medicações contra carrapato, pesticidas, entendeu? Ela causa queimadura. Isso não é legal, tá? Mas repara que os dois são o quê? São fósforo. É o fósforo que você tem em casa, esse é o fósforo comum, e você tem um outro que é o fósforo branco. Tudo é fósforo, mas olha só o teu fósforo branco como é que é. Agora, olha só como é que é teu fósforo vermelho. Teu fósforo vermelho, você tem o fósforo ligado a outro, que é ligado a outro. Isto é, você tem o quê? Uma substância que vai ser molecular ou uma substância covalente? Perfeito. Aqui, como eu tenho vários, eu vou ter uma substância covalente. E já aqui, como eu só tenho isso aqui, acabou, eu vou ter o quê? Teria uma substância molecular. Tudo bem? Compreenderam? Vocês compreenderam? De verdade? Todo mundo ok? Mesmo? Tranquilo, pessoal? Maravilha! Consegui chegar. Pode desligar, Rodrigo. Consegui chegar onde é que eu queria chegar. Ai, meu marido chegou, agora eu vou me desconcentrar. Eu estava falando agora sobre diamante, entendeu? Ei, deleta aquela parte do vídeo do Brad Pitt, tá? Oi, gatinho, tudo bom? Bom, o que vai acontecer? Agora eu vou estar falando para vocês de uma parte super, hiper, mega importante. Obrigada. Olha a indireta aí. Que é referente a isso daqui. Olha o que eu vou colocar. Dá para enxergar bem a parte... Aqui, posso escrever aqui? Deixa eu colocar aqui. O2. Não. Dá para enxergar bacaninha? Dá, né? Aqui ainda dá? Beleza. Peraí, Médici, já vou falar, tá? Aguenta as pontas. De boa, né? Médici, olha só.
O Marcos, se me der 10 reais, te digo que ela falou do Brad Pitt. Bom, o que vai ocorrer aqui? Acompanha aqui comigo. Repare que eu tenho um oxigênio aqui, que você sabe que é família o quê? 6A, né? Já que ele é família 6A, você viu que nós colocamos aqui exatamente 6 elétrons em cada um. Qual é o objetivo de tudo? Eles querem ficar o quê? Felizes, querem ficar com 8. Então, nesse caso, vou fazer o compartilhamento de elétrons e você observou que o teu oxigênio, ele acabou fazendo uma ligação covalente dupla com o outro oxigênio e pronto. Tudo bem até aqui? Beleza? Aqui eu tenho uma fórmula molecular, aqui eu tenho a fórmula eletrônica de Lewis e aqui eu tenho a fórmula estrutural. Beleza? Show de bola? Se eu chegar e fizer aqui, ó, o hidrogênio você sabe que só tem um elétron. Oxigênio você sabe que é família o quê? 6A. Com o compartilhamento, o teu hidrogênio ficou feliz com 2. E teu oxigênio ficou feliz o quê? Com 2, 4, 6 e 8. E quando vocês forem representar isso daqui, você automaticamente representou assim. Elis, o que são essas bolinhas aqui? São os elétrons livres, são os pares isolados. Lembra que nós falamos? Beleza. Agora, olha o gás carbônico. Olha o gás carbônico do aquecimento global. Carbono, você sabe que é família o quê? 4A. Já que ele é família 4A, eu coloquei aqui 4 elétrons. E o oxigênio eu coloquei 6. E eles fizeram o quê? O compartilhamento. Já que eles fizeram o compartilhamento, na minha fórmula eletrônica de Lewis, você agora vai representar a estrutural. Repare que ficou uma ligação covalente dupla de um lado e ficou a ligação covalente dupla da outra. Então, repare que nós estamos vendo a representação fórmula molecular, fórmula eletrônica de Lewis e fórmula estrutural. Tudo bem até aqui? Beleza, show de bola. O que vai acontecer? Olha só aqui para mim. Se eu tenho elementos iguais, você vai dizer que aqui eu tenho uma ligação covalente o quê? Polar ou apolar? Perfeito. Porque são elementos o quê? Iguais. Só que a regra, ela também vale para a molécula. Tudo bem? Também vale para a molécula. Isto é, se forem iguais, vai ser molécula covalente apolar. Então tá. Elis, tu já está começando a entrar agora em molécula. Tu estava falando só de ligação. Agora eu estou falando de molécula, da molécula inteira, e vou repassar as regras para vocês. Então você já viu. Se eu tenho elementos iguais, anotem aí, em moléculas biatômicas, obrigatoriamente tem que ter quantos? 2 iguais. Elis, se aparecer 3 iguais, aí já não é a mesma regra, tudo bem? Então, se eu tenho moléculas bi iguais, eu já sei que é ligação covalente apolar. Pode ser tri também vai ser apolar, ligação. Agora, para ser molécula covalente apolar, moléculas biatômicas iguais. Vou até colocar logo aqui um exemplo. Eu posso colocar mais um pouquinho do lado, né, Rodrigo? Beleza. Olha a situação que eu vou colocar aqui, ó. O3. Vou colocar o O e O. Pronto. Então tá, primeira regra. Agora eu vou falar para vocês algumas regrinhas para vocês identificarem se vai ser uma molécula covalente polar ou apolar. Já vimos que moléculas biatômicas iguais vai ser molécula covalente apolar. Elis, mas não é molécula biatômica, é triatômica. Presta atenção.
olha o elemento central. Se tiver pares isolados, isto é, elétrons livres, no teu elemento central, você vai dizer que vai ser uma molécula covalente o quê? Se sobrar, você fala que é uma molécula covalente polar, tudo bem? Se sobrar elétrons, pares isolados, no teu elemento central, você vai dizer que é uma molécula covalente polar, beleza? Elis, e se não sobrar? Se todos os elétrons estão compartilhados, aí você vai dizer que é uma molécula covalente o quê? Apolar. Obviamente, toda regra possui a sua. Lembra aquela exceção que eu coloquei no slide? Eu volto nela já já. Por exemplo, aqui, você diria para mim, aqui, que é uma ligação covalente polar ou apolar? Perfeito. A ligação, pessoal, ela é polar, porque os elementos são diferentes. Ligação. Agora, se eu for analisar molécula, você vai dizer que vai ser uma molécula o quê? Polar ou apolar? Polar. Por que vai ser polar? Olha o elemento central aqui, ó, sobrando pares de elétrons. Então, você vai dizer que vai ser uma molécula covalente polar também. Tudo bem até aqui? Beleza, show de bola. Agora, vamos olhar aqui, eu tenho CO2. CO2, você vai dizer para mim que é uma ligação covalente polar, certo? A ligação. Porque os elementos são o quê? Diferentes, possuem eletronegatividades diferentes, certo? Agora, em relação à molécula, é uma molécula covalente polar ou apolar? Apolar porque não está sobrando elétrons no elemento central. Olha o elemento central. Tem algum par isolado aqui? Não, todos foram compartilhados. Então, você vai dizer que aqui é uma molécula covalente apolar. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Agora, vamos para o O3. O O3, você vai dizer para mim que é uma ligação covalente polar ou apolar? Vai ser apolar, porque os elementos são o quê? Iguais. Agora, olha a molécula. A molécula vai ser covalente polar ou apolar? Como? Polar, porque está sobrando elétrons pares isolados. Tudo bem? Vira a diferença? Às vezes o aluno vê, opa, é tudo igual, então já é apolar. Não. Repare que a maneira de você analisar molécula, polaridade de molécula, é um pouco diferente de como você analisa a ligação. Vocês compreenderam até aqui? Me dá um feedback. Vocês entenderam, Médios? Entenderam? De boa? Tranquilo? De verdade? Tatiana Amorim, minha filha, diga qual a sua dúvida. Especifica, por favor. Tati. Deixa ela especificar. Posso apagar esse daqui do lado? Vou apagar esse daqui. Eu coloquei num slide aí para vocês. No slide para vocês, eu coloquei exceções. Eu coloquei N, Cl3 e pH3. Olha só, o teu cloro é família 7A, pelo fato dele ser família 7A, estou colocando aqui 7 elétrons. Teu cloro aqui, família 7A, estou colocando 7 elétrons. 7A, estou colocando 7 elétrons. Tudo bem até aqui? O teu nitrogênio, ele tem só 5, porque ele é família 5A. Então, eu vou compartilhar aqui, compartilhar aqui, compartilhar aqui. Vem aqui comigo. Você está percebendo que aqui eu tenho 8, 8, 8, e o teu nitrogênio ficou feliz com 8. E quando eu for representar, eu vou representar assim, ó, Cl
Cl, Cl. Pronto. Diz para mim que tipo de ligação eu tenho aqui. Ligação covalente polar ou apolar? Polar porque eles são o quê? Diferentes. Tati, eu ainda estou com dúvidas, eu sempre me perco com caracterizar ligação e molécula. Sim, Tati, presta atenção. Olha só, nesse exato exemplo aqui. Eu estou olhando primeiramente a ligação. Para você olhar a ligação, você olha exatamente para a ligação. Então, por exemplo, aqui, eu vou olhar só para o tracinho. Eu estou comparando o oxigênio e o hidrogênio. E eles são diferentes. Se eles são diferentes, você vai dizer, então, que a eletronegatividade, a força deles é diferente, então vai criar diferença de força, vai criar polos. Então, você vai dizer que é uma ligação o quê? Polar. Então, a ligação, a polaridade da ligação, tu olha só para o traço, ponto, e compara os dois elementos ligantes. Quando for molécula, você vai analisar a molécula inteira. Então, por exemplo, elemento central, quando tem pares isolados de elétrons, isto é, elétrons livres, quando isso acontece, eu digo que é uma molécula covalente o quê? Polar. Tati, você viu a diferença que existe? Na ligação, eu analiso o traço e comparo os elementos que estão naquele traço. Na molécula, eu vou analisar o todo, principalmente os elétrons centrais. Você entendeu, Tati? Me dá aí um feedback. Pessoal, isso aqui é uma ligação covalente polar, né? Porque está ocorrendo o quê? Entre o nitrogênio e o cloro. Todo mundo concorda com isso? Só que não. Isso aqui é uma exceção. Cuidado. Olha só o valor da eletronegatividade do nitrogênio. Nitrogênio aqui vale 3. Não é 3 exato, né? Mas o que acontece? Acabou? Beleza. Então, olha só. Repare que são elementos diferentes, mas coincidentemente possuem a mesma força. Por isso que é uma exceção. Então, tua ligação covalente aqui é o quê? Apolar, porque não tem diferença de força, tá bom? Isso é exceção, tá? E tua molécula? Tá sobrando elétrons no elemento central. A molécula vai ser o quê? Molécula covalente o quê? Polar. Então, existe... Adri, ó, vem aqui comigo. Observe aqui. Por que que eu digo que a ligação ela é polar? Porque existe uma diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos, tudo bem? Já que tem essa diferença de força, isso vai criar polos. Lembra do Brad Pitt com a Elise? Diferença de força, diferença de polos. Mas se eu tenho forças iguais, eletronegatividades iguais, então ela vai se anular. Esse 3, a força resultante aqui vai ser o quê? Nula. Ninguém vai puxar ninguém, porque a força é igual. Então, onde que está a exceção? Vocês viram que quando os elementos são diferentes, as eletronegatividades são diferentes, então a ligação vai ser covalente polar. Mas toda regra possui a sua exceção. Eu tenho elementos que são diferentes, mas as eletronegatividades são iguais, então já que são iguais não vai gerar diferença de força. Por isso que vai ser a ligação é covalente apolar. Mas a molécula continua sendo polar porque sobrou elétrons pares isolados no elemento central. Adri, minha filha, você entendeu? Me dá um feedback aí. Ah, agora você entendeu. Beleza. Médicos, vocês entenderam? De boa, tranquilo. Repare que esse assunto de polaridade da molécula, eu estou adiantando já do último módulo, que é o próximo módulo de vocês. Mas é muito legal, quando passar essa parte, já relacionar com a polaridade da molécula. Tá bom? Beleza? Show de bola? Nenhuma dúvida a mais? Gente, vou deixar agora o restante com a Jeane, tá? Ó, beijo grande. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, Mediquim Vestibulares, 23 de agosto. Nós vamos ter um super aulão, uma super live
globalizando a pandemia, o Covid-19 no Enem. A gente vai estar relacionando exatamente as áreas do Enem, em natureza, em matemática, em humanas, exatamente com a pandemia, com o Covid-19. Biologia, química, física, matemática, redação, história, geografia. Não percam, além de super sorteios que a gente vai ter para a turma revisão final. Turmas 2021, né, Rodrigo? Turmas 2021 e também Corujão, Mediquim, em setembro agora, tá? Beijo grande, Medes. Meds das turmas integral tarde e noite. Vou trocar o link, ok? E já vou enviar para vocês no WhatsApp.